Estamos recebendo aqui no estúdio da Rádio Independente a professora, doutora em botânica, docente da Universidade do Vale do Taquari, a Univates, e pesquisadora Elisete Maria de Freitas, e a fotógrafa Monique Bruxel, para falar sobre o livro recentemente lançado com mais de 600 imagens que documenta as inundações de 2023 e 2024 na bacia hidrográfica do Taquari-Antas. Já está disponível de forma online e se busca recursos também para ter a impressão do livro Memória ou Marcas na Paisagem, Memórias para Construir a Resiliência no Vale do Taquari. Professora Elisete, Monique, tudo bem? Bem-vindas, bom dia. Bom dia. Bom dia. Obrigada pelo espaço. É muito importante a gente estar divulgando para que mais pessoas tomem conhecimento da existência do livro, né? E assim acessem e tenham esse material disponível. Como é que surgiu a ideia e qual justamente a importância dele, Elisete, para que as pessoas saibam o que aconteceu, tenham um registro do que aconteceu em fotografia, né, e informação também, claro. Por que ele é tão importante para a nossa região? Bom, então, primeiro, como ele inicia, né? Eu tinha muitos registros. E a minha ideia inicial era de juntar as imagens que eu tinha para ter esse material disponível e a gente não perder de um celular para o outro, lá na pasta do Google. Então, foi essa a minha ideia inicial. Mas aí eu procurei outras pessoas, então, para a gente, que são autores hoje, e conversando, então, a gente resolveu fazer algo maior, né? E é bem o que você diz, por que fazer isso? É ter o registro. Ter o registro do que aconteceu para que a gente não esqueça. Mas aí o livro ele vai um pouco além disso, né? Nós pegamos e iniciamos ele com uma descrição da nossa região, mostrando como foi a ocupação desses espaços, né? Depois os impactos. E aí a gente não ficou só nisso, a gente tem que apontar soluções. Então o livro ele vem para isso, para mostrar um pouco desse histórico, do que se fez, sem apontar culpados, mas que a gente tem aqui também iniciativas para que a gente possa, então, agora, reverter o que se fez, não cometer aquelas mesmas falhas que se cometeu e que a gente possa, então, dar um passo para frente e construirmos essa resiliência. Temos muitas imagens. Primeiro, quantos autores? Quem são? Autores das fotos? Do livro? Somos em 5 autores, né? Então, eu e o Kleberton, que praticamente escrevemos grande parte, né? E a Monique foi a nossa... A Monique, eu sempre dizia, ela me fazia companhia virtual, né? Porque a gente trabalhava pelo Drive. E a Monique, então, ela nos assessorava muito, assim. Monique, estou precisando de uma foto assim. E a Monique ia lá em todos os registros e procurava para achar a foto certa, via os autores, né? Então, o Lucas e o Matias, então, que trabalhamos nesse livro. O Lucas Jorge Vento? Isso, o Lucas Vento, que também trabalha na Univates, o Matias, que é nosso egresso e agora é nosso aluno de mestrado. O Matias é Hofstetter, isso, Hofstetter, né? Que é biólogo, né? Então, a Monique vem com todo esse conhecimento artístico, visual, né? Que contribuiu muito na seleção das fotos, na organização, enfim. E autores de fotos, nós tentamos colocar de todas as pessoas, né, Monique? A ideia era usar o máximo, né, tentando não repetir, porque algumas fotos vinham um pouco parecidas, né, mas a gente tentou usar ao máximo as fotos de todo mundo que enviou, né? Foram 52 pessoas ao todo, né? São fotos de 52 pessoas no livro. Como é que foi essa captação dessas fotos? Então, jornalistas, pessoas da comunidade? Sim, a gente anunciou, inclusive aqui na rádio a gente esteve. Anunciamos aqui, anunciamos nos nossos Instagrams de cada um, nas redes sociais, pela Univates. Então, a gente começou a chamar a comunidade para nos enviar. Criamos links para que as pessoas encaminhassem. Então, nós recebemos de 47 pessoas, né, a princípio, e usamos fotos de todas essas pessoas, né? E mais as nossas. Então, todo mundo que mandou foto, uma foto pelo menos dessas pessoas está aqui. Uma foto pelo menos deve ter. Legal. Eu acredito que sim. Talvez tenha passado alguma que a gente não... Mas a ideia foi... A gente tentou, mas era difícil porque realmente era muita foto, né? Se a gente for pensar, não é tanto 47 pessoas, mas
considerando que as pessoas não enviavam uma foto só, né? Eram muitas fotos. Quantas fotos no total será? Mais de 2.000 fotos. Mais de 2.000. Mais de 2.000 selecionaram fotos. Quantas aí? A gente tem mais de 600. Agora, com ele impresso, vai ficar mais fácil para a gente contar. Eu ainda quero contar exatamente, né? Mas são não tenho a muitas. certeza. E aí, o que a gente fez, né? Porque a gente também precisa falar muito. Nós somos, então, aqui nós envolvemos 52 pessoas, mas a gente precisa destacar muito o papel do Marlon Cristófoli, que é design e que trabalha na editora da Univates, que teve uma paciência incrível, né? Porque a gente montava e depois dizia para não, troca, a gente não quer assim, queremos mudar. Então, ele nos ajudou muito, né? Mas todas essas pessoas e toda essa participação, ela vem com a ideia de a gente ampliar a nossa área de abrangência. E uma coisa que a gente fez foi assim, né? Estando o livro pronto com todos os seus capítulos, tem um espacinho, tem um espacinho, vamos lá, vamos colocar alguma foto. No espaço entre um capítulo e outro, tem como botar foto. Então, a gente colocava foto. E nós botamos fotos em todos os espaços, assim, para que a gente pudesse ampliar cada vez mais os registros. E de onde chegaram essas fotos? Também é uma curiosidade. São quantos municípios? O Kleberton tinha umas... São praticamente de todos os municípios aqui da nossa região, do Vale do Taquari. E a gente procurou, assim, das margens do rio Taquari, abranger todos os municípios, né? Aí, no fim, quando a gente estava terminando, nós vimos que faltava foto de Colinas. Faltava foto de Taquari também. E Bom Retiro. E aí, o livro já pronto, vamos atrás. Nós conversamos com a reitora e a vice-reitora, a Cíntia. Não, nós temos que colocar esses municípios também. Aí fomos procurar essas pessoas de municípios, contatos que a gente tinha e conseguimos ainda colocar no final. Então, a ideia foi essa, de trazer o máximo de cenários que a gente podia. E tem, por exemplo, o capítulo da Mata Ciliar, eu tinha muitas fotos de como era antes. Então, a gente fez essa construção, o que era antes e como ficou depois. E a gente traz também depoimentos, acho que isso é muito importante, né? Inclusive tem o depoimento da Monique, lá na introdução, porque isso é legal, né? A Monique é autora e ela também foi atingida pela inundação de maio. Então, a gente traz muitos relatos, inclusive do Ricardo, né? Tem um depoimento. Então, a gente procurou, tem prefeitos que deram depoimentos, né? E outros agricultores. E a gente tem a participação de uma equipe da Embrapa, que traz explicações. Então, eu acompanhei eles uma vez numa expedição aqui, em que eles fizeram várias explicações. Então, a gente, com a autorização deles, trouxe isso também para o livro. Marcas na paisagem, memórias para construir a resiliência no Vale do Taquari, Rio Grande do Sul. É um livro de história, né? A gente pode considerar que ele é um livro de história também, porque ele relata, né, Monique? uma parte da nossa história. Histórico, Para mim... Também. Para mim, ele é muito história, sim. E a gente quer que isso fique registrado. E por isso o nosso esforço agora para conseguir fazer a versão impressa dele. Ele está só online por enquanto, né? Só. E eu acho que ele é muito... Ele é um material de educação ambiental também. Com toda certeza, né? Porque quando a gente olha toda essa parte inicial, que traz toda a parte da bacia, né? O que é, quais são as suas características. Depois, o segundo capítulo, ele traz como é que foi se dando a ocupação desses espaços de margens de rios, de áreas de preservação permanente. Depois, os impactos, as explicações, os impactos sobre a biodiversidade, né? Então, ele vem muito mais do que... É um livro que conta uma história... a nossa história, da nossa região, e ele dá alternativas, né? Então, acho que a história, a educação ambiental e traz caminhos. Né? Acho que é interessante que ele mostra como a gente chegou até aqui, né? E é interessante a gente saber como a gente chegou até aqui para decidir como que a gente quer seguir, né? Daqui para frente, como a gente quer que seja daqui a algum tempo, né? Quando eventos semelhantes acontecerem, que a gente sabe que em algum momento vão acontecer, né? Eu até estou disponibilizando aí para
o Luiz Zerbielli disponibilizar na nossa live para as pessoas que estão nos acompanhando verem um pouquinho do que é o livro, né? Vão aparecer algumas imagens e aí eu vou rodando aqui o mouse porque são 242 páginas, então é bastante conteúdo, mas é muita foto, tá, gente? Então, e fotos que impactam. Eu tô vendo aqui na última página, por exemplo, tem fotos do nosso colega aqui, o Márcio Steiner, lá do Passo de Estrela. Muitas fotos dele. Do Guilherme Tché, o vice-prefeito de Lajeado. Também tem uma foto de Lajeado, tem a da Monique da Costa Bruxel, tem da professora Elisete, da Sofia Kirch, né, do Kleberton Bianchini. Na última página, mas tem outras. Carolina Leibniz, nossa colega aqui, a Carol, também tem várias imagens, né? Esteve na cobertura aí pela Rádio Independente, tem muitas imagens ali. Mas para você que está acompanhando no YouTube e no Facebook, só para ter uma ideia do que são essas imagens, mas a ideia do livro inicial era imagens, né, professora Elisete? Mas aí você fala em depoimentos, fala do que a gente espera daqui para frente, sem querer achar culpados. Isso. Mas também fala, e tem ali a mostra de como é que nasce o rio Taquari, como é que vem a bacia do Taquariantas, do lado do Guaporé, que vem lá de Guaporé, do Fão, do Forqueta. Então tudo isso também está explicado para não ficar apenas nos registros, né? Então, por isso, é como a Rita falou, é um livro de história, é um livro que fica e para que seja estudado e que vai ajudar, certamente, as próximas gerações também. Com certeza, com toda certeza. Eu acho que ele acabou tendo, assim, a gente ultrapassou o que a gente pretendia no início. Porque uma coisa é você ter o livro planejado. Nós tínhamos isso, nós fizemos várias reuniões, né? Mas no momento em que nós íamos trabalhando, a gente começava a ver a necessidade de trazer mais as pessoas para dentro desse livro, de contar histórias do que aconteceu. Eu acho que a gente tentou assim humanizar ele bastante, né? Eu acho que é legal também a gente dizer esse livro ele foi construído durante as madrugadas, né? Enquanto eu trabalhei nesse período, assim, minha média de dormir era 3, 4 horas no máximo, né? Era tipo nós na cobertura da enchente, então. Exato. Aqui, mais ou menos isso. E um fazendo companhia com o outro. E além de perdermos muito sono, a gente chorava. Porque a gente precisava olhar aquela foto e contextualizar ela naquilo que a gente estava escrevendo. Nós recebemos muitos depoimentos de áudios e a gente ouvia aquilo durante a madrugada para transcrever, para tirar como nós iríamos escrever. Não tinha como não chorar. A gente olhava aquelas fotos, tem muitas. Essa da ambulância aqui, que está aqui, nossa, você vê aquele cenário assim e você fica imaginando em tudo o que aconteceu. Eu chorei muitas vezes. Eu sei que o Kleberton também, né? E assim, embora distantes, cada um na sua casa, se apoiando, se ajudando, né? E muitas vezes brigando, porque eu e o Kleberton, a gente ficava construindo, e aí eu dizia, não, essa foto eu quero, porque eu estava escrevendo o capítulo do Rural, e ele estava escrevendo... Disputando as fotos dos capítulos. E ele escrevendo lá dos grandes impactos, e ele queria, e eu queria, né? A Monique, não, vou então procurar uma foto que se ajusta direitinho, né? Até Mas foi emocionante. Deixar mais claro para quem está nos escutando aqui, porque a professora Elisete fala do capítulo do Rural. Temos aqui 8 capítulos. Tem o prefácio, a introdução, capítulo 1, que é o Rio Taquariantas, o capítulo 2, que é a dinâmica da paisagem ao longo do tempo no Vale do Rio Taquari. Capítulo 3, eventos extremos no Vale do Rio Taquari e suas múltiplas consequências. Capítulo 4, impactos das inundações sobre as matas ciliares. Capítulo 5, impactos sobre a fauna e a flora. Capítulo 6, as consequências no urbano. 7, os impactos no ambiente rural. E 8, superação, memória, educação e futuro, e depois tem as referências. Então, tudo isso está ali composto nesse livro, que tem mais de 600 imagens e quase 250 páginas. E o prefácio ele foi escrito pelo promotor Sérgio Diffenbach. Alguém que continua muito inserido na questão das enchentes. Daqui a pouco vai estar conosco aqui no quadro dele, direto ao ponto, né, nas quartas-feiras conosco. E tem muitas pessoas fazendo a diferença. Agora, o próximo passo. Bom, então o próximo passo, né, Monique, a gente fez primeiro dizer que nós recebemos, assim, vimos muitos comentários de que a gente ia ganhar dinheiro em cima de uma catástrofe. Ninguém ganhou um centavo, todos nós trabalhamos neste livro de forma voluntária, fora dos nossos horários de trabalho, finais de semana, feriados, ainda bem, foi um período de bastante feriados, né, e madrugadas.
E agora a gente quer conseguir a impressão dele, né? Nós estabelecemos uma meta de 1.000 exemplares para que a gente possa distribuir. Quanto custa? Quanto custaria para se fazer 1.000? Eu fiz um orçamento próximo a R$75 mil. 73.500 eu tenho aqui. É possível fazer uma vaquinha, talvez? Ou algum a gente apoio? tá pensando ou algum com isso. Patrocínios? A gente espera contar com isso, né? Que a gente possa ter pessoas, empresas, instituições, organizações interessadas em apoiar, né? A Cíntia, a vice-reitora, assumiu de estar encaminhando e coordenando essa etapa agora, né? Porque eu vejo isso aqui como algo de importância regional, né? Então, a nossa meta agora é a gente conseguir essa impressão para que a gente possa disponibilizar nas prefeituras, nas escolas, nas bibliotecas, para quem nos encaminhou fotos, né? Para quem nos encaminhou depoimentos, e que esse livro fique disponível, né? Onde for possível. Eu imagino que para toda a nossa região, se a gente conseguir recursos para imprimir esses 1.000 exemplares, a gente vai conseguir deixar ele bem distribuído em toda a região, né? E vai ser de grande valia, mas independentemente disso, ele já está disponível na internet. Sim. Quem está nos escutando agora, quem está nos assistindo, é só procurar, vai lá no buscador e coloca o nome do livro, né? Marcas na Paisagem, coloca já vem. livro Marcas na Paisagem, já vai chegar, né? Enfim, a gente vai deixar o link aqui na nossa matéria no nosso site também, independente.com.br, para que você aí em casa tire seu tempo e dê uma mergulhada aí para ver um pouquinho do que é o nosso rio, do que era, do que se transformou e daquilo que vem pela frente também. Então ele já está disponível online, né? Mas a busca agora, um pouco mais de 70 mil para termos também impresso, e aí cerca de 1.000 exemplares é o objetivo. Uhum. Tomara que nas próximas vezes que a gente falar aí já tenhamos notícias positivas, porque eu sei Sim. que não vai faltar apoio para uma causa tão nobre e um trabalho tão bem executado. Parabéns, professora Elisete, parabéns, Monique, e a todos que participaram desse grande movimento. Nós agradecemos a oportunidade, eu agradeço aos demais autores que mergulharam comigo nisso, a Univates pelo apoio, porque a editoração é da editora da Univates, e a todos que enviaram fotos, foram fotógrafos profissionais também, né? A comunidade, pessoas da Defesa Civil que nos encaminharam. Então, a todos aí pelo apoio. Mais uma vez, muito obrigada. É um livro de História, Geografia, Educação Ambiental e Memórias. E Biologia e também. Biologia também. É um combo, gente. É um belo Sim. de um trabalho. Parabéns e, mais uma vez, muito obrigada também pela entrevista. Obrigada. Dá trabalho, né, Rita? Mas fazer um compilado e juntar tudo isso, isso fica para a memória, isso fica para a posteridade. E até vou dizer, quando a professora Elisete veio aqui com, acho que era o Kleberton, com outros dois integrantes aí dessa composição, eu pensava, puxa, mas será que eles vão conseguir nesse prazo que eles estão falando? Até não sei se foi o prazo inicial, se foi um pouquinho mais, mas mesmo assim foi pouco tempo para produzir tudo isso que conseguiram, para juntar todo esse material, para fazer todo esse apanhado. Então material para a biblioteca, material para as prefeituras, para meios de comunicação, aqui como a Rádio Independente, por exemplo, né? E aí nós temos aqui Eli Gauger. Bom dia, parabéns a todos os envolvidos. A Maria Gorete Jaibe, ou Gabe. Parabéns a todos os envolvidos. É um livro, um documentário de grande valia para todas as crianças nas escolas, em aulas de história, geografia, um excelente documento. É o que ela manda também aqui na nossa live, né? Enfim, tá aí algumas das participações no 999787885 e também nas nossas lives no YouTube e no Facebook da Rádio Independente.